Boa noite a todos. Primeiro dia do Tríduo em honra a São João Batista. Tema: vocação e lema: preparar os corações para acolher a vida dos Messias. Que neste dia, seja qual sua vocação, sacerdotal, religiosa ou leiga, lembre-se de não nos anunciarmos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo e a sua missão. Ao anunciar o Evangelho, é necessário que dentro de nossa vocação, Jesus cresça e eu diminua. O verdadeiro homem de Deus aponta para o Salvador e para longe de si mesmo. Deus renova cada dia sua aliança conosco, pois Ele é nosso protetor. Vamos abrir nosso coração para recebê-lo a exemplo de João Batista. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia na palavra que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre dizia João. Fazei penitência, sempre, sempre dizia João. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui nesta noite, começando o primeiro dia do Tríduo, em honra a São João Batista. São João Batista, que é padroeiro de uma das nossas comunidades que temos aqui na nossa paróquia. São João Batista também, que é reconhecido pela toda a igreja como o precursor de Jesus Cristo. Ele veio preparando na sua humildade o lugar de Jesus. Se tem muitas coisas que podemos aprender dele, hoje queríamos aprender a humildade dele. E por isso, queridos irmãos e irmãs, por todas as vezes que nós não vivemos na humildade, que nós deixemos orgulho tomando conta de nós, vamos pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que Deus Pai Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar escutando a palavra de Deus. Atitude sensata é fazer aos outros o que queremos que eles façam a nós.
Primeira leitura. Não deve haver discórdia entre nós, pois somos irmãos. Leitura do livro do Gênesis. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abraão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdia entre os pastores, que cuidavam da criação de Abraão, e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abraão disse a Ló: não deve haver discórdia entre nós e entre nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, e como o Egito, até a altura de Segor. Ló escolheu, então, para si a região em torno do Jordão, e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão: depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que o dareis. Tendo desarmado suas tendas, Abraão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom. E ali construiu um altar do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, quem morará em vosso santo monte? Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho, que não dá valor algum aos homens ímpios, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa zombar contra o inocente.
Jamais vacila quem vive assim. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também vós a eles. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, viva São João Batista! Viva São João Batista! Uma salva de palmas para... No início da celebração falei que se temos muitas coisas a aprender desse grande santo, hoje queremos focar na humildade. A humildade também que nós encontramos na primeira leitura, que vem do livro do Gênesis. Encontramos dois homens, o Abraão, que nós conhecemos como nosso pai da fé, e o Ló, que era que nem fosse irmãos, eram muitos amigos, mas chegou um momento que ia começar um conflito entre os dois. O conflito era sobre os terrenos, porque cada um tinha muito gado. E daí os dois iam vendo que não podem ficar no mesmo lugar. Abraão nos ensina uma grande sabedoria. No momento que hoje em dia nós encontramos muitos irmãos se tornando inimigos. Conhecemos, já encontramos, ou fazem parte das nossas famílias também. Irmãos que nem não se fala mais, não conversam mais, por causa da herança, por causa de um pequeno terreno. E muitas vezes, os irmãos esperam para a morte do pai ou da mãe e quebra toda aquela unidade que tinha na família. Não tem mais aqueles encontros, isso antes da pandemia estou falando. Não se encontra mais. O irmão não liga mais para o seu irmão. O irmão não quer nem saber do outro irmão. Por quê? Por causa da herança, por causa de um pequeno terreno, por causa do dinheiro, talvez que o pai deixou no banco, por causa da criação que o pai e a mãe deixou. E hoje, Abraão nos ensina
quando temos momentos de conflitos, eu falo sempre, a solução é o diálogo. Abraão chamou Ló. Ló, vem aqui. Ló, sabe uma coisa? O que nos une é mais importante do que nos divide. Ló, vem aqui. A nossa amizade, a nossa fraternidade é maior que esse gado que temos. Ló, vem aqui. Somos irmãos, temos o mesmo sangue. Não vamos deixar essas coisas que passam dividir em nós. Ló, você é o meu irmão. Vamos manter aquela unidade que o pai e a mãe deixou para nós. Não vamos deixar esse dinheiro nos dividir. Ló, vem aqui. Você pode até escolher primeiro. Quantos casos temos de irmãos, coisas bloqueadas, que ninguém pode tocar. A justiça falou, se é assim, ninguém mexe. Porque todo mundo quer ser o primeiro a ter a parte maior. E falta um irmão que possa dizer, olha, o que nos une é maior. Vocês podem escolher primeiro. Porque parece, queridos irmãos e irmãs, coisas que você pega sem a bênção, sem conversa, sem diálogo, sem entendimento, não tem bênção nisso. Eu conheço muitos irmãos que talvez por causa da ganância quiseram ter toda a herança dos pais, mas acabaram vivendo na maldade, acabaram vivendo sem felicidade, porque faltou o diálogo, faltou o bom senso, faltou a humildade de reconhecer que tudo vamos deixar aqui. A humildade de reconhecer que quando entramos nesse mundo, não trazemos nada. E o dia que vamos sair desse mundo, não vamos levar nada, vamos deixar tudo isso. Mas o que vamos levar, sabe? É a fraternidade, é o diálogo, é a humildade, é as bênçãos que nós recebemos. E João Batista, mais uma vez, vai nessa linha da humildade, esse santo que estamos celebrando hoje. O Evangelho nos fala que até as vestes dele, ele não tinha vestes luxuosas. A palavra de Deus fala que ele tinha roupas feitas de pelos de camelo, como podemos ver. Ele se vestia de uma maneira simples. O alimento dele não era coisas do outro mundo. Fala que ele se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Talvez nós não vamos viver dessa maneira, mas o que nos ensina aqui é a simplicidade na vida, é a simplicidade pensando nos outros. Ele viveu essa humildade quando um dia vieramos discípulos dele, para ver que o ciúme não começou hoje, queridos irmãos e irmãs. O ciúme é alguma coisa que começou quando nasceu o primeiro homem, a primeira mulher. Vieram discípulos de São João Batista dizendo para ele, mestre, aquele homem, lembra, falando do Jesus Cristo, aquele homem que você batizou, ele anda batizando. Ele não pode batizar porque só nós que somos do teu grupo podemos batizar. Mas João Batista, na sua humildade, respondeu para eles, vocês se lembram daquele dia que eu mesmo testemunhei, que eu batizo de água, mas virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo. Ele é maior que eu. Essa humildade desse homem, que ele cresça e que eu diminua. Esse é o João Batista na sua humildade. Até que eu não posso tirar, não posso levar as suas sandálias. Esse é
o João Batista, ensinando como viver a humildade. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, o ego toma conta de nós? Quantas vezes o nosso orgulho toma conta de nós? Quantas vezes nos falta humildade nas nossas famílias também? Todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer escutar. Todo mundo quer ter razão, mas não quer escutar o outro. João Batista nos ensina hoje, ele é maior que eu. Se poderíamos aprender isso, não teria problemas na nossa sociedade. Porque hoje em dia, todo mundo quer passar primeiro. É só ver mesmo no trânsito, um exemplo muito simples. Quando você olha todo mundo dirigindo, temos uma pressa do nada, todo mundo quer passar primeiro. E daí que às vezes acaba criando acidentes. Não tem essa humildade de dizer, olha, te deixo, você passa primeiro. O tempo é nosso, eu vou vir depois. Que ele cresça, que eu diminua. É isso que vamos aprendendo hoje, essa humildade. Daí no Evangelho também, Jesus nos ensinando que temos que entrar pela porta estreita, porque ele fala que a maioria na vida do mundo, todo mundo quer entrar pela porta mais maior, e daí todo mundo se perdendo. Ele fala que nós, como seus discípulos, temos que entrar pela porta estreita. E o que diria São João Batista sobre isso? Porque um dia a multidão veio perguntando a João Batista, o que podemos fazer para nos converter? Ele respondeu assim, aquele que tem 2 túnicas deve dar uma a quem não tem nenhuma, e aquele que tem comida deve repartir com quem não tem. Que bom ensinamento nesse tempo de pandemia, queridos irmãos e irmãs. Nos deixa São João Batista. A partilha com os pobres. Falando da túnica nesse frio, com certeza tem homens e mulheres morrendo de frio, às vezes sem nada para se agasalhar. Tem irmãos e irmãs nessa pandemia morrendo de fome. São João Batista nos ensina nos lembrar deles, nos colocar no lugar dos outros. Aquele que tem 2 túnicas deve dar uma a quem não tem nenhuma. E aquele que tem comida deve repartir com quem não tem. Viva São João Batista! Viva São João Batista! Sempre vamos apresentando as preces da comunidade. E vamos todos respondendo, concedei-nos, Senhor, produzir bons frutos. Todos juntos. Concedei-nos, Senhor. Produzir bons frutos. Pela Igreja, para que o Senhor suscite numerosas vocações à vida sacerdotal e religiosa, rezemos. Pelos cristãos, para que produzam frutos de esperança, otimismo e solidariedade, rezemos. Pelos comunicadores do Evangelho, que, a exemplo de João Batista, testemunhem com vossas vidas o Cristo, através do anúncio e da entrega generosa pelo reino de Deus, rezemos. Concedei-nos, Senhor, produzir bons frutos. Por todos os paroquianos falecidos, que através do exemplo de suas vidas foram verdadeiros líderes anunciando o Salvador, rezemos. Concedei, Senhor, produzir bons frutos. No silêncio de nossos corações, apresentemos aquela oração, talvez que queria uma intercessão de São João Batista, que talvez uma preocupação, uma oração que você trouxe no teu coração, apresente no momento de silêncio a esse grande santo João Batista.
nós vos pedimos. Produzir bons frutos. Rezemos juntos a oração a São João Batista. Todos juntos. Ó glorioso São João Batista, Príncipe dos profetas, precursor do divino Redentor, primogênito da da graça de Jesus e da intercessão de sua Santíssima Mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça, de que fostes maravilhosamente enriquecido desde o seio materno, e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi compressa à casa de vossa mãe Isabel, para serdes livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certo de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma e no céu convosco. E louvarei a Jesus e a Maria, entre gozos e delícias eternas. Amém. Tudo isso por Cristo nosso Senhor. Amém. A fé é compromisso que é preciso repartir em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós somos missionários, eis a nossa vocação. Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela Igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela Igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operário. Orai, queridos irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, ó Deus, as oferendas do vosso povo na festa de São João Batista e concedei-nos realizar por uma vida devotada ao vosso serviço a oblação que celebramos no sacramento por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor de vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor. Batizou o próprio autor do batismo nas águas
assim santificadas. E derramando seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por essa razão, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos clamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor, terra e céus cantam em seu louvor. Santo, proclamam suas criaturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana cantemos, Hosana louvemos com filial ternura. Bendito é o que vem em nome do Criador. Bendito é o que traz a paz em plenitude do amor. Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio e todos os ministros e ministras do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São João Batista, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, e sobretudo com humildade, que nós aprendemos de São João Batista. Vamos rezando, como Jesus mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, nosso Salvador. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e veja como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. E isso, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Saciados por esta Eucaristia, sejamos acompanhados pela oração de São João Batista. Ele nos torne propício ao vosso Filho, que Ele apontou como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Teria alguns avisos da paróquia. Vamos pedindo, vamos recebendo então a bênção de Deus, através da intercessão de São João Batista, que de uma maneira especial pedimos que Ele interceda para todas as famílias enlutadas, para todos aqueles que estão passando por momentos difíceis por causa dessa pandemia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e na alegria, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia na palavra que